Porque temos muitos homens dentro das igrejas que não são homens de verdade. Olha só, eu até ia separar mais para frente, mas deixa eu ler para você agora, ó. Algo muito interessante, até que eu falei esses dias, semana passada, retrasada, num dos cultos. Que é aqui, ó, Provérbios 6:23. Diz assim, ó: pois o mandamento é lâmpada. Preste atenção, meus queridos. A instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho, ó, singular, são o caminho que conduz à vida. Isso daqui é um trilema, né? Você já deve ter ouvido falar do dilema, né? Naquilo lá que são duas escolhas que você fica dividido, mas que as duas são válidas, né? Olha, um dilema assim, você vai para um lado ou para o outro assim. Hora dos Valentes é cultura, eu não sabia que um dilema é isso, aprendi agora. Não, quando você fala assim, nossa, eu estou num dilema, ou seja, você tem duas escolhas e ambas são possíveis, senão você não teria um problema de escolher. Eu não sabia né? o que significava, aprendi agora. Então, isso. esse seria um trilema, que são três coisas que, separadas, vão nos levar a um resultado diferente do que se a gente levar todas as três juntas. Porque olha só, essa moça que ela perguntou isso, ó, quem que foi? Não foi um homem, é o Peterson. Dos homens, né? Sobre os homens nas igrejas. Tudo que nós temos que fazer aqui, tudo que a gente está falando aqui, não é com base na minha cabeça, na cabeça do Anderson, é com base na Bíblia. Nosso padrão, a gente tem os filmes aqui que a gente citou, né? O Coração Valente, o Gladiador, o Top Gun, né? Que é o Máximos, né? Que inclusive seria o nome de um dos filhos do Anderson, Máximos, e o William Wallace e o Tom Cruise lá, eu não lembro agora qual que era o nome dele. O Maverick, claro, né? Porque o nosso padrão é o bíblico. Olha só, o mandamento é a lâmpada. O que é o mandamento? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa lâmpada, a lâmpada que ilumina os nossos pés. A instrução é a luz. Quando você vai para a igreja ou quando você está aqui nos ouvindo na hora dos valentes, é uma forma de mastigar para você a palavra para que você receba uma luz. Ó, instrução, você tem alguém que está te ensinando. Então, quando você assiste os programas da Bispo, os cultos que são postados, os programas do nosso ministério, você está recebendo uma instrução. Alguém pegou aquela palavra, aquela passagem bíblica e está mastigando para você. E a disciplina são o caminho, os três se tornam o caminho que conduz à vida. Então você pode... O que eu falei do trilema, né? Você pode ser uma pessoa que tem uma Bíblia, você tem um mandamento aí na sua mão, mas você não entende. Você é como o etíope lá de Atos, onde o Filipe foi lá explicar para ele, você está entendendo o que você está lendo aí? Como é que eu vou entender se eu não tenho ninguém que me explique, né? Então você tem aí na igreja, você tem os programas, enfim. Mas também aí a gente tem que ver que a fome desse cara fez Deus... Com certeza. Mover ele para chegar num homem, um estrangeiro ele de tinha novo. Fome, ele tinha tanta fome que ele estava lendo mesmo sem entender. Eu quero chegar exatamente. Em Deus, né? Você pode ter a Bíblia, mas você não tem interesse em aprender. Você pode até ir na igreja, mas você sai da igreja do mesmo jeito. Ou seja, você tem a luz, mas você não tem a lâmpada. Você sai, você não lê a Bíblia, você sai, você não ora, mas você foi na igreja, você se enganou. E você pode ter até a disciplina. Você pode ser uma pessoa disciplinada, mas sem os valores e os princípios de Deus, da palavra. Ou você pode ter a Bíblia, você pode ir na igreja, ouvir a palavra, mas você não tem disciplina para estabelecer as coisas. Ou seja, para nós termos um caminho, é o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Então, olha só, a lâmpada, que é a palavra de Deus, a luz, que é o entendimento, a instrução, e a disciplina, os três juntos se tornam um caminho que conduz à vida. Então nós temos aqui na palavra tudo o que nós precisamos para construir uma grande vida. Então, se não há homens que não tenham assumido o seu papel, é porque, obviamente, eles não têm ocupado o seu papel segundo a palavra. Eles não têm lido a palavra, recebido a palavra, aceitado a palavra como entendimento e, obviamente, eles não têm estabelecido. Porque é o que a gente estava falando até agora há pouco. Dos filmes, da diferença dos meninos e das meninas. O homem, ele tem testosterona. Então ele tem naturalmente uma agressividade para a vida. O que nós temos visto,
que no mundo hoje em dia você vê que tudo vai tirando a testosterona. Você vê que os homens estão mais gordos, não tomam sol, muitos não fazem atividade física, tudo isso vai tirando a testosterona, e o pouco que ele tenta fazer o mundo, as mulheres em volta dele, a sociedade, a mídia, toda essa palhaçada toda, chama ele de tóxico. Então se o homem ele tem uma atitude para... A gente viu bastante isso, né, Anderson? O homem se ele tem uma atitude para ir numa mulher para falar que ela é bonita, que ele quer conhecer ela, que ele gostaria de conversar com ela, ele está assediando. Aí o cara já não faz mais nada, porque tudo vira assédio. Aí ele tira o pé. Aí a mulherada fala que porque o homem não tem atitude, o homem hoje em dia não tem atitude. E não, fica um negócio muito bagunçado. Ou seja, por que está bagunçado? Porque não estamos seguindo o caminho que conduz à vida. Então, não estamos com a palavra, não estamos com o ensino, não estamos com a disciplina que conduz à vida. Então, o homem, como a gente falou no começo, tem praticidade, tem uma coisa prática nele. E o maior... resolve, né? Ele resolve. E a bispa falou esses dias, que inclusive tem na tradição judaica, que o maior roubo de uma pessoa, o maior ladrão é o ladrão da coragem. O maior roubo das pessoas, o maior roubo dos homens é o roubo da coragem. E nós temos esse instinto, Deus nos colocou isso, esse instinto para termos uma agressividade na vida, que é quando nós nos espelhamos, tanto homens como mulheres, nesses filmes, desses homens fortes, nesses homens que estavam lá, porque todos esses filmes que a gente citou aqui, e outros também que você conhece, que você já assistiu, todos esses homens, todos eles tinham algo em comum. Eles estavam lá para servir com a vida dele, como Jesus. Todos eles aqui iam... Por que o gladiador fez tudo aquilo? Ele queria vingança por coisas que fizeram com a família dele. Uhum. O Wallace lá do Coração Valente, ele morreu lutando pela liberdade do povo dele. Acho que da Irlanda, né? Da Irlanda do Norte, eu acho. Naquela guerra contra a Inglaterra. Então, todos eles tinham uma missão, lutar uma boa luta, uma boa guerra. Ou seja, nós estamos numa guerra. E se nós recuamos, se nós aceitamos essa postura fraca, medíocre, essa cultura, nós não vamos conduzir bem a nossa vida, para o caminho da vida. E um homem, ele foi chamado para conduzir as coisas, para conduzir, inclusive, principalmente, a família dele, os filhos dele, para mais perto de Jesus. Lembra que a bispa já falou da força do homem, sobre o homem quando se converte, a mulher quando se converte, quando o filho se converte? Sim. Lembra disso? Se não me engano, o homem quando se converte, a chance dele levar a família dele é de 80%, 87%. 90%, né? Ele puxa, porque às vezes, lembra que a gente já viu isso? Às vezes a mulher quer ir para a igreja, chama o filho, mas o pai está lá vendo futebol. O filho vai pender para o lado do pai. Então, ela tem menos força no final das contas. Por mais que ela ore, que ela lute, ela tem naturalmente menos força nesse ponto. Mas quando o homem fala assim, pessoal, vai lá todo mundo se arrumar e vão para a igreja. Todo mundo vai levantar, se for um homem de credibilidade, um homem firme, todo mundo vai levantar, vai se arrumar e vai para a igreja. E caso não faça, ele vai falar a segunda vez com mais autoridade, com uma entonação de voz mais grave, e não vai dar a opção de falar a terceira, né? Aí todo mundo vai se arrumar e vai, né? É assim. Você vê a diferença. Quando o homem se posiciona, ele conduz a família dele para o caminho da bênção. Então, dentro de nós temos essa autoridade. É um privilégio ser um homem. Tem muitos desafios. É um privilégio também para a mulher, ela tem o lado bom dela, mas ser um homem, ele tem muitos desafios, mas é um privilégio. É um privilégio nós podermos cuidar da nossa família, é um privilégio nós podermos ser os provedores, aqueles que cuidam da casa, ser um exemplo na vida das pessoas. São bênçãos que Deus colocou para nós, que quando a gente começa a acreditar em mentiras, a gente acha que tudo isso é um fardo, né? É um fardo. Deixa a mulher dirigir, deixa a mulher conduzir, é mais fácil. Mas não é mais fácil, é muito pior. Porque no final ele está frustrado e ela está frustrada.